Olá, meus amados, que a paz do Senhor esteja com você e com a sua amada e querida família. Que os anjos poderosos estejam contigo a cada dia. Obrigado por estar junto com a gente mais uma vez, ouvindo a palavra do Senhor. Seja bem-vindo à série Conhecendo os Propósitos do nosso Pai querido, Pai eterno. Queridos, hoje vamos comentar sobre o jovem rico, que está nos 3 evangelhos, conta a história do jovem rico. Alguns têm perguntado, é pecado ser rico? É pecado adquirir riquezas? Nós vamos comentar com vocês alguns minutinhos, por isso fica aí ligado, vai até o fim desse vídeo, não saia para você ouvir a palavra de Deus e ter informações sobre esse assunto, sobre riquezas. Queridos, o primeiro texto nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 e 10, nos diz assim, leiamos. Diz o apóstolo Paulo, tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Esse é o verso 8. Verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, em cilada e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Queridos, aqui o apóstolo São Paulo está dizendo, os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em ciladas. Amados, não é pecado ser rico. Inclusive nós temos relato bíblico de pessoas que eram riquíssimas e serviam a Deus, como Abraão, Ló, Jó. Na sua região era o homem mais rico, mais poderoso da sua terra, lá no Oriente, a Bíblia diz. No Novo Testamento, Nicodemos era rico, José de Arimateia, homem riquíssimo, e outros, Davi era rico, Salomão nem se fala. E todos esses serviam a Deus, tinham suas falhas, mas eram pessoas que amavam a Deus. Então, ser rico não tem problema. Não podemos colocar o coração nas riquezas. Não devemos estar focados nas riquezas. E devemos estar sempre contentes com o que nós temos. O espírito de descontentamento, isso é pecado e faz mal para nós. Uns versos antes diz que nós tendo sustento com o que comer, vestir e sejamos contentes. Há pessoas que ficam maquinando, há tantas pessoas que se envolvem em esquema contrário à palavra de Deus para se enriquecer. Quantas pessoas exploram, fazem coisas desonestas para acumular riquezas. Isso é pecado. Ser desonesto, fazer esquemas que é contrário à palavra de Deus, que está sendo desonesto com o nosso semelhante, mas ser rico honestamente, ser um rico generoso, não egoísta, isso é uma bênção de Deus. Deus quer que seus filhos vivam e vivam bem, e assim nós podemos favorecer os menos favorecidos. E ainda 1 Timóteo capítulo 6, agora verso 17 ao 19. 1 Timóteo capítulo 6, 17 e 19, vamos ler o que está escrito. Capítulo 6, verso 17 e 19. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente, para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumule para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida. Queridos, o ouro e a prata, está lá em Ageu 2:8, pertence a Deus. Deus é o dono de toda a riqueza deste mundo. E Deus quer que seus filhos sejam grandemente abençoados. Ao sermos abençoados, devemos abençoar aqueles que nos rodeiam. Então a Bíblia é contra o quê? O rico orgulhoso, o rico egoísta, que está focado só na riqueza, que não pensa no céu, não pensa
em ajudar os necessitados, não pensa em manter a causa do Senhor. É um rico ganancioso. Aí até o pobre ganancioso é reprovado por Deus. Até o pobre orgulhoso é reprovado pela palavra de Deus. Então, tanto o rico como o pobre, classe média, devemos ser sempre generosos em nossa esfera de ação. Devemos ser bondosos uns com os outros e assim poder fazer o nosso melhor em ajudar, em auxiliar aqueles que nos rodeiam, que necessitam de verdade. Então, meus amados, não é pecado ser rico, não é pecado acumular riqueza, mas que seja para a honra e para a glória de Deus, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, servindo uns aos outros. Assim estamos cumprindo a missão de Jesus. Mateus capítulo 6, o verso 19 ao 21, Jesus diz assim: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde o ladrão não pode ir, a traça nem a ferrugem, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amados, aonde está o nosso tesouro? Ali estará também o nosso coração. Se você estiver focado mais nas coisas do céu, você está focado na missão de salvar almas, em dar testemunho, amor ao próximo, seu coração vai estar aí. Agora, se nós estivermos preocupados em enriquecer e ter mais e mais lucros, e sermos gananciosos, sermos orgulhosos, nosso coração estará em nosso tesouro. Por isso devemos ajuntar bolsas nos céus, onde o ladrão não chega, a ferrugem e nem a traça. Queridos, os tesouros celestiais são os tesouros eternos. E o maior tesouro é a vida eterna. Hoje as pessoas fazem tudo para ter saúde, não é verdade? Elas investem tudo o que têm para a sua saúde. Ninguém quer ficar num leito de dor. Não adianta ser um milionário, está aí num leito de dor, vegetando, não tendo prazer em alimentar, tomar uma água, em andar. Deus nos livra. Então, a maior riqueza que nós temos é a saúde que Deus nos dá, não é verdade? É a paz em família, a família que nós temos e ainda, acima de tudo, a vida eterna que Ele nos prometeu em Cristo Jesus. Essa maior riqueza está à tua disposição e à minha disposição também. Seja você rico, seja você classe média, seja você pobre, não importa. O céu é para você, é para mim também. E Deus quer que nós sejamos ricos a cada dia, tendo a esperança da sua vinda, da salvação da vida eterna. Amém? Meus amados, comentando agora para finalizar sobre o jovem rico, nos 3 evangelhos tem o seu relato, mas vamos meditar em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, do 17 até o 22, não vou pedir para você ler, estarei apenas comentando. Nos diz assim que um jovem foi até o Senhor Jesus, se prostrou aos pés de Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus diz: por que me chamas bom? Bom só existe um, que é Deus. Se queres ter a vida eterna, guarda os meus mandamentos. Aí o jovem perguntou: quais? E Jesus então, queridos, fez uma lista de alguns dos 10 mandamentos, um resumo. Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás, etc. Aí o jovem falou assim: mas tudo isso eu tenho obedecido desde quando eu era pequeno, desde a minha juventude, desde a minha meninice, eu tenho seguido esses mandamentos. Aí a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele jovem, amou aquele jovem, e Jesus disse assim: meu querido, só te falta uma coisa para que você seja perfeito. Vende os teus bens e dá aos pobres, e você terás um tesouro no céu. Vem, siga-me. E a Bíblia diz, meus amados, que aquele jovem baixou sua cabeça, ficou triste e saiu, porque ele era riquíssimo, era dono de muitas propriedades. Amados, que decisão terrível esse jovem tomou. Trocou o Senhor Jesus Cristo, o autor da salvação,
trocou o tesouro eterno pelas suas riquezas. Por mais que uma pessoa viva neste mundo 100, 120 anos, o que é? Em comparação com uma eternidade sem fim, nada aqui podemos levar quando as pessoas morrem, não levam nada. A vida aqui é tão corrida, tão passageira, é canseiro e enfado. Mas ele deixou Jesus, ele deixou o tesouro dos céus, porque era riquíssimo e ficou com as suas riquezas. A pergunta é, Jesus queria realmente que aquele jovem vendesse tudo que ele tinha e desse aos pobres? Queridos, Jesus nunca pediu isso de ninguém. Jesus estava provando a fé daquele jovem. Jesus estava provando se ele realmente era fiel, se ele realmente teria o espírito de renúncia. Jesus nunca pediu para alguém vender tudo e dar aos pobres, e se empobrecer, não. Jesus pede que nós amamos uns aos outros, que ajudamos na medida do possível os necessitados. Aquele jovem mostrou que ele não guardava todos os mandamentos. Ele tinha um ídolo dentro de si. E esse ídolo eram as riquezas. Infelizmente, ele saiu triste e se perdeu porque rejeitou a verdadeira vida, o verdadeiro tesouro que estava à sua disposição. Hoje, Jesus olha para você e para mim e diz, siga-me, acompanha-me, amados. Vamos seguir o Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor da nossa salvação. Tudo o que temos, tudo o que somos, graças a Deus. Porque se Ele não der vida, saúde, quem vai poder trabalhar? Se Deus não der respiração para nós, nem viver nós podemos. Então tudo o que temos, ou pouco ou muito, seja rico ou pobre, tudo o que temos, graças a Deus. Porque sem Deus nós tornamos pó e cinzas nesse momento. Que Deus te abençoe e me abençoe para confiarmos em Deus e ajuntarmos tesouros nos céus, investir nas bolsas celestiais, porque aonde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Queridos, que Deus te conceda a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a salvação de Jesus. Muito obrigado. Hoje e para sempre, Deus conceda a você poder, fé e esperança. Oramos nesse momento. Pai amado, obrigado porque Jesus é a nossa maior riqueza. Jesus é o nosso maior tesouro. Oro, ó Pai, por cada amigo nesse momento, por cada família que está te buscando nesse momento, que está orando comigo, ó Pai. Conceda a tua bênção, a salvação, que cada uma dessas pessoas sejam enriquecidas no Espírito Santo, porque o importante para nós é a vida eterna. Deste mundo não levamos nada, somente nosso caráter. Por isso nos santifique na tua palavra. Obrigado, ó Pai, por ouvires a nossa oração. Obrigado porque somos ricos em Cristo Jesus, autor da nossa salvação. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro com a graça do Senhor Jesus. Amém.